Olha, eu mesma. Alguém me disse, um dia podias concorrer à presidência. Eu disse, eu nunca vi nenhum presidente de nenhum partido político em Angola sair bem da vida dele. O que saiu melhor foi José Eduardo Santos, porque saiu da presidência do partido e da presidência da República pelo próprio pé. Mas o que é que aconteceu a seguir? Eu nunca vi um líder político angolano que tivesse chegado ao topo máximo da sua organização política, que não tivesse saído perseguido do cargo ou morto. Todos os presidentes do MPLA até a data saíram perseguidos ou mortos. José Eduardo Santos foi o único que saiu pelo seu próprio pé, mas, pelos vistos, já com uma perseguição preparada. Então, isso leva-nos a querer, ou a perguntar, a indagar-nos, o que é ser político em Angola? O que é ser político em Angola? O que é liderar uma organização política em Angola? As pessoas que exercem cargos públicos, até alguns que dão mesmo tudo de si, quando saem desses cargos públicos, como são tratados? É assim, que as pessoas sejam bem ou maltratadas de acordo com o legado que deixaram é uma coisa. Como são tratados os seus familiares? Como são tratados os seus amigos, os seus vizinhos? Vamos pensar que ao nível, hoje em dia, ao nível de todas as organizações políticas, há problemas internos, não só políticas, todas as grandes organizações de Angola. Nas igrejas, há divisões, há problemas. A Igreja Universal tem graves problemas, divisões, litígios, facções. Dentro dos partidos políticos, idem. Não há um único partido político que esteja 100% coeso. Por mais que apresentem coesão cá fora, há sempre algum tipo de puxa-puxas, correntes, etc. No exército, tem havido divisões. Nas associações. Então, isto leva-nos a refletir, porque tivemos, por exemplo, um caso de um governador, ex-governador, creio que do Cunene, governador de Idaléloa, que o senhor faleceu, perseguição, houve um filho até que faleceu, depois a tentar lutar pelo legado do pai, faleceu, caído de um prédio, alegava-se que tinha se suicidado, mas depois também já havia quem acusasse, já está falecido, já podemos citar nomes. Porque eu estava ao lado quando ouvi uma denúncia que o jovem acusava o falecido também governador Kudipayama, que estava a persegui-lo, que tinha mandado prender não sei quem, não sei o que mais. Então, assim, os partidos mudam. Não, bom, as pessoas que vieram aqui para a live ofender, nós já sabemos, eles são do MPLA. Vieram para aqui fazer esse trabalho, dizer que o MPLA não presta. Desculpe dizer, mas hoje eu digo, hoje o MPLA já não presta mesmo. Um partido cujo líder insulta quem fez campanha política para o eleger, quem tudo lhe deu, e que não é travado, não é impedido pelos seus pares de fazer uma perseguição hedionda, é um partido que não presta. Porque também vamos ser realistas. Picaram, agora vão ouvir. Vieram pessoas que eu tenho certeza que são do MPLA picar, vão ouvir, porque o objetivo não era falar mal do MPLA. Mas vieram procurar, agora vão achar. Obviamente que cada membro do Comitê Central do MPLA, cada membro do Bureau Político do MPLA, é coautor da morte de José Eduardo Santos. Exceto aqueles que falaram, que não sei se chegam a 10 pessoas. Boa Vida Neto, João Pinto, nem sei quantos mais, mas não chegam a 10. Duvido que cheguem a 10. Todos os membros do Comitê Central do MPLA, do Bureau Político do MPLA atual, e todos os delegados ao Congresso, aos últimos congressos do MPLA, são coautores morais da morte de José Eduardo Santos, porque foram os responsáveis pela morte, pela depressão, pela decepção, a desilusão e o não fim da perseguição que culminou na morte de José Eduardo Santos. Porque os estatutos do MPLA são muito claros. O Comitê Central tinha o poder, era o único órgão entre congressos que tinha o poder de impedir, de travar João Lourenço naquela perseguição horrível, hedionda, de falta de tudo, de falta de respeito, de ingratidão que ele estava a fazer a José Eduardo Santos. Que se o Comitê Central do MPLA, reunido, à porta fechada, e que dissesse que era confidencial, que não saísse cá para fora, mas que o Comitê Central do MPLA dissesse ao seu presidente, camarada João Lourenço, o senhor continuar a perseguir o engenheiro Eduardo Santos, não terá o nosso voto para ser candidato outra vez em 2022. Ele teria parado. Mas não foram capazes de fazer isso. Por que não foram capazes de fazer isso? Por oportunismo. Todos queriam ser os meninos bonitos, todos queriam ter cargos, porque quando Boa Vida Neto tentou fazer isso, imediatamente foi convocado um congresso e perdeu o cargo. Porque gostam mais dos cargos
do que serem sinceros. Porque preferem manter um cargo do que impedir uma morte. Preferem ver alguém assassinado, moralmente, empurrado para a cova, do que perder o cargo e a benesse. Venderam as almas. Procuraram maldição para as vossas vidas. E terão o mesmo destino, o mesmo fim que José Eduardo dos Santos. Acabarão pior. Porque se José Eduardo dos Santos fosse simplesmente um militante qualquer, que se portou mal e que estava a pagar pelos seus pecados, é uma coisa. Foi aquele que pegou no partido onde vocês militam, com 30 mil militantes, gizou uma estratégia que fez crescer esse partido a 3 milhões de militantes, criando uma base que automaticamente, não é, tinha esse partido eleito, porque um partido com 3 milhões de militantes já são 3 milhões de votos dessas pessoas, mais os seus familiares. Ainda que não descontassem os mortos. Ofereceu-vos de bandeja uma grande percentagem em qualquer eleição com esse trabalho de mobilização que fez para fazer crescer o partido. E como é que vocês lhe pagaram? Vendo alguém destruí-lo, vendo alguém agredindo-o, vendo alguém humilhando-o e não fazendo nada para impedir quando tinham o poder, porque João Lourenço é só um homem. O Comitê Central eram 311 pessoas quando eu saí de lá e hoje em dia são 500 pessoas. Cadê 500 pessoas que não conseguem enfrentar um homem e dizer para? Por que não conseguiam? Porque queriam estar na lista do Comitê Central alargado, que ia ser outra vez revisto em 2018 ou 2019. Porque queriam estar na lista dos deputados. Foram mercenários, venderam a alma em troca, entregaram a alma e o pescoço de Zé Eduardo em troca dos vossos cargos. Têm as mãos cobertas, não digo de sangue, mas da morte de quem vos deu tudo, de quem fez de vocês pessoas importantes em Angola. Procuraram maldição. Então, estes militantes do MPLA que vêm para aqui insultar-me, saibam, cada vez que me insultarem, eu vou dizer mais uma coisa que vai comprometer o vosso líder, para ver se começam a receber orientações da vossa liderança, das vossas lideranças intermédias, para se portarem bem na minha live. Porque eu não vim para esta live falar mal do MPLA. Mas se eu vi pessoas a vir para aqui fazerem esta brincadeira, o que vou fazer em resposta é que vou atacar quem não os impede. Vamos ver se a Luiana já está entre nós. E assim é. Portanto, que não digam que foi João Lourenço é mau. Não, João Lourenço só fez a maldade que o MPLA permitiu. O MPLA é mau. O MPLA de hoje é muito mau. Com exceção daqueles poucos que tentaram levantar a voz, mas como eram só 3 ou 4 ou 5, ficaram isolados. Ficaram isolados. E isso vai me fazer a mim, apesar da vontade do meu pai, que estava extremamente decepcionado com João Lourenço e com o MPLA, quando voltou de Luanda com menos 30 quilos. Disse que era melhor que o João Lourenço não ficasse presidente mais, porque com ele não se pode dialogar. Mas se eu sentir que, de facto, na UNITA também, as pessoas não têm liberdade de expressão, também não podem falar quando querem, entrar numa live simples de 2 pessoas, de cidadãos, para falar de sentimentos, eu, cidadã José dos Santos, que sou diferente do cidadão Eduardo dos Santos, também vou tirar as minhas ilações e também vou me posicionar como angolana. Porque tudo que eu tenho estado a assistir em Angola me tem revoltado. Todas as divisões, toda a falta de democracia interna em diferentes organizações políticas e sociais, todo o espírito de perseguições, de vinganças, de divisões, de puxa-puxa. E vamos continuar a conversar. Com ginga ou sem ginga, a nossa live vai continuar. Mas é nas pequenas nuances que nós, angolanos, que estamos numa fase decisiva, sabemos e podemos julgar as lideranças que vêm apresentar propostas para nós. Mas a julgar por muita coisa, é que já começa a ser um trauma. Já começa a ser um trauma. E eu sou uma pessoa muito limpa, muito sincera, muito genuína. Tenho ideias próprias, sempre fiz questão de pensar pela minha própria cabeça. E eu defendo a democracia, sempre defendi.
Mesmo quando José Eduardo Santos era o presidente da República, do partido, das forças, o comandante em chefe das Forças Armadas, o clarividente, o dono do oxigênio, eu sempre defendi a democracia, eu sempre defendi a diversidade, a unidade na diversidade, sempre me dei bem, sempre debati de forma desapaixonada e de forma aberta com pessoas de todo tipo, pessoas que eram adversárias políticas, pessoas que eram convergentes, e é essa Angola que eu quero ver, é essa Angola que eu, por acaso, como ex-colega de trabalho, acho que o presidente Adalberto Costa Júnior da UNITA pensa, porque nós, eu creio que foi em 2008, a primeira vez que eu me tornei colega na Assembleia Nacional do engenheiro Adalberto da Costa Júnior. E nós sentávamos muitas vezes lado a lado, sobretudo quando íamos fazer visitas na Assembleia Nacional, e debatíamos muito. E uma das coisas que eu admirava neste colega deputado em específico é que, apesar de eu ser filha de José Eduardo dos Santos, ele falava-me com muita frontalidade e atacava aquilo que tinha que ser atacado, assim cara a cara. Eu sempre admirei as pessoas que tinham a capacidade de me criticar. Porque no mundo de bajulação, de medos, de conveniência, porque muita gente dizia, não atacamos por medo, porque quem faz isso e aquilo é medo, é mentira. Pelo que está acontecendo no tempo de João Lourenço, eu hoje constato que é mentira, era puro oportunismo, por interesse. Porque quem criticava, José Eduardo Santos não gostava e perdia oportunidades. As pessoas queriam, não era medo de morrer nem de irem presos, era medo de não ter oportunidades. Porque olha, o Rafael Marques está vivo, Luati Beirão está vivo, mas quem? A Luísa Rogério falou tanto, atacou tanto, fez tanta coisa, está vivo. Todos os jornalistas da Rádio Despertar, Rádio Eclésia estão vivos. Falaram. Ismael Mateus está vivo. A Rogério Silva, né, o nome dele, está vivo. Falaram. Chamaram assassino. Graça Campos está vivo. Chamaram assassino Gatuno, José Eduardo Santos nas capas de jornais. Estão todos aí vivos, ninguém morreu. E os jornais não foram fechados. Os jornais não foram confiscados e postos em nome do Estado, como no tempo de João Lourenço, que só por um secretário-geral do MPLA dizer que não pode falar mal de José Eduardo Santos, imediatamente foi logo convocado um congresso e foi posto na rua. Na altura, o Norberto Garcia disse que não podia falar mal de José Eduardo Santos. Teve na cadeia 6 meses, teve que mudar o disco, teve que engolir um disco e dizer que agora o João Lourenço é que é o máximo, José Eduardo está tudo errado, tudo mal, para poder ficar livre. As coisas não aconteciam desta maneira no tempo de Eduardo Santos. Houve 1 ou 2 incidentes que estão até hoje por explicar, mas a verdade é que o mesmo tipo de coisas continuam a acontecer hoje. Eduardo Santos já não está lá. Quem são as pessoas da secreta? Quem treinou as pessoas da secreta? Quando o Fulumpinga lá do Vitor morreu, quem mandava na secreta? Não são as mesmas pessoas que mandam na secreta agora. Quando atiraram aqueles 2 jovens dos jacarés, quem é que estava os efetivos intermédios da polícia, os comissários? Quantos dos comissários que estavam naquela altura não estão agora? A maioria continuam a ser comissários da polícia. Porque, pelos vistos, foi assumido que era da polícia que vinha. Então, a culpa era de Eduardo dos Santos? A culpa é o regime. E mais, os que não tinham... O senhor Rui Falcão Pinto de Andrade ia para as reuniões do Bureau Político. Ele peitava o chefe, pedia a palavra educadamente, dizia, chefe, pedi-me desculpa, mas está a haver muitas críticas, o povo não está satisfeito e assim não pode ser porque não está tal. Foi preso. Tiraram-lhe o cargo no Bureau Político? Não. A senhora deputada e camarada Irene Neto, nas reuniões do Comitê Central, chegou a pedir a palavra e dizer, o senhor é um bocaçá, o meu pai não morreu rico, o senhor é um ladrão. Morreu, foi presa, prenderam o marido dela? Não. João Lourenço veio, por muito menos que ela não abriu a boca para dizer nada, o marido foi para a cadeia. Então, quando dizem que olha para lá agora é que não presta no tempo do pai prestava. No tempo do meu pai prestava sim. Sabem porquê? Porque o senhor Mendes de Carvalho passava a vida a mandar farpas contra o presidente do partido, a escrever livros cheios de simbologias e simbolismos, a mandar indiretas para dentro do partido. O próprio pai da Luez, como é que se chama ele? Pepe Tela, a filha dele era minha colega de turma, chamava-se Luez. Escreveu livros cheios de códigos a denegrir da pior maneira de Eduardo Santos. Não foi para a cadeia, não morreu. Não foi expulso de militante do MPLA. O embaixador Lucoque passava a vida a dar entrevistas para a Voz da América e tudo mais, a falar do piorio do engenheiro Eduardo dos Santos. Olha, continuou sempre a ser embaixador. Continuou sempre aí e sempre a mandar as suas bocas.
Hoje, quem é que ousa pedir entrevistas, sendo membro do MPLA, para fazer críticas ao presidente João Lourenço? Essa pessoa, a vida acaba logo. Então, era o Zé Eduardo Santos o problema? O Zé Eduardo Santos já saiu, 2017 saiu da presidência, 2018 saiu do partido. E então, hoje estamos a dizer que, ai, estás a falar mal do MPLA porque já não estás no bem bom. Não.